Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro, Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos de 31 a 37, nós temos esse texto que Jesus aqui faz algo um pouco incomum, nós poderíamos dizer assim, né? Alguma coisa assim um pouco fora a gente diria assim, dos parâmetros sanitários, né? Nós poderíamos dizer. Vamos entender esse texto, porque veja, Jesus ele vai, né? Um homem vai até ele, um homem que era surdo, que falava com dificuldade. Então, o pano de fundo é esse, né? Eles levam até Jesus um surdo que falava com dificuldade e pediram a Jesus que lhe impusesse a mão. Então, a cena é essa. Pessoas levam um surdo mudo para que Jesus pudesse impor as mãos sobre ele. E diferente das outras vezes, Jesus faz algo aqui um pouco incomum nesta cena do Evangelho. Jesus tira o homem para fora da multidão. Olha o que o texto está dizendo. Jesus tirou o homem para fora, afastou-se com ele, em seguida colocou o dedo nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua do homem. A gente poderia dizer assim: nossa, mas que coisa nojenta nosso Senhor fez aqui agora. Imagina se a gente vai rezar por alguém e a gente cospe e pega a saliva e passa na língua da outra pessoa para a pessoa falar. Imagina isso. Imagina isso. Seria algo muito estranho. A gente ficaria assim um tanto desconfiado. Mas como entender esse gesto de Jesus? Ora, que vai nos fazer entender a chave de leitura para esse texto do Evangelho não é outra coisa que senão a primeira leitura, do capítulo 3 do livro do Gênesis, quando Eva, que ficou dando ouvido à serpente, vamos lembrar que Jesus aqui primeiro ele tocou no ouvido do homem e depois na boca. Então, o primeiro pecado, o pecado original, ele começa aqui, irmãos. É aqui que começa o pecado original e é aqui que a coisa começa. Primeiro a coisa entra pelo ouvido. Eva, ela dá ouvido à serpente. E porque ela dá ouvido, dá ouvido à serpente, porque ela dialoga com o inimigo, ela cai na tentação e acontece ali o primeiro pecado que nós chamamos de pecado original. O pecado que fez com que toda a nossa natureza ficasse desregrada. As consequências do pecado original nós vivemos ainda hoje. Então, primeira coisa, Eva deu ouvidos e depois ela falou. Esse homem, ele era surdo e falava com dificuldade. Então, o gesto de Jesus com esse homem, como Eva, ela ouve a voz da serpente, ela dialoga com a serpente, ela vê que aquilo que Deus tinha proibido era bom para abrir a inteligência, ela vai, e o verbo grego lá é harpagmos, ela apanha
né? Ela não toma assim de qualquer maneira. Esse verbo grego, esse verbo quando foi traduzido por grego, rapagmos, é pegar com propriedade. Ela se apropria daquilo que não deveria ser apropriado. Ela se apropria, ela pega, né? Ela viu que aquilo era bom, então ela toca. Então, veja, a desgraça aconteceu no ouvir, no falar e no tocar. E é por isso que Jesus faz exatamente isso. Jesus toca no ouvido do homem, Jesus cospe e com a saliva toca a língua do homem e Jesus toca naquele homem. Ora, o que Jesus está fazendo aqui nesse evangelho é simplesmente mostrar para mim e para você, querido irmão, querida irmã, que Ele agora, Ele está nos curando de toda aquela queda original, que Ele agora, Ele está abrindo os nossos ouvidos não mais para dialogar com o inimigo, Ele está agora curando a nossa dificuldade de louvar, a nossa dificuldade de falar, e com o toque dele, não mais agora nós tocando naquilo que Deus tinha proibido, porque o que Eva fez, ela foi lá e ela tocou na árvore que Deus tinha falado para não tocar, e ela foi lá e não só pegou do fruto daquela árvore, como também apresentou ao seu marido, Adão, e nós sabemos a consequência disso. Jesus agora, nesse evangelho, ele quer trabalhar a nossa vida e ele está dizendo, agora eu sou aqueles que vocês devem ouvir. Eu sou aquele que vocês devem dialogar. E não mais vocês precisarão tocar naquilo que é inferior. E aqui eu me lembro de Santo Tomás, na Suma Teológica, que ele diz exatamente isso. O que Santo Tomás diz? Santo Tomás diz que se sujar é se misturar com aquilo que é inferior. Quando ele é perguntado se a fé purifica, ele fala então primeiro do que é sujar. Sujar, segundo Santo Tomás, é se misturar com tudo aquilo que é inferior. Então, Eva se mistura com aquilo que é baixo. Jesus agora está dizendo, para se santificar, é preciso se unir ao superior. Então, purificar, santificar, é se unir ao superior. É se unir a quem? É se unir a Deus. E esse evangelho aqui, ele abre um mundo de possibilidades para nós. Ora, nós não podemos então mais ouvir o mundo, nós não podemos mais dialogar com o mundo, nós não podemos mais ouvir o demônio, dialogar com o demônio, nós temos então que agora se unir a tudo aquilo que é do alto. E aí a gente entende, quando São Paulo diz lá em Colossenses capítulo 3, buscai as coisas do alto. Buscai as coisas do alto, aonde Cristo está sentado e a nossa vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, vossa vida, aparecer, nós também apareceremos com Ele na sua glória. É isso, irmãos. É isso, é se unir ao superior e deixar, né? Nós vemos que a humanidade hoje, ela se nivelou muito por baixo. Ela se une a tudo aquilo que é baixo, a conceitos, a falas, a modas, a situações. Esse evangelho de hoje, quando Jesus toca naquele surdo mudo, e ele faz exatamente isso, coisas humanas, né? Faz saliva, toca no ouvido, ele está curando a nossa audição. Ele quer curar a nossa mudez, e ele quer tocar na nossa vida, para que a gente não precise mais pegar e tocar em tudo aquilo que é inferior. Se unir ao superior. Evangelho maravilhoso. Que reflexão que nos leva, essa reflexão ela nos leva, né, a cada um de nós, a mim em primeiro lugar, a pensar cada dia, eu preciso me unir mais a Deus. Eu preciso a cada dia me unir mais a Deus e me desligar daquilo que é inferior, porque todas as vezes que eu me misturo com o que é inferior, eu me sujo. E eu preciso do toque curador de Jesus, eu preciso das mãos de Jesus, eu preciso da sua graça para poder viver uma vida de santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.